Olá, fabulosos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Hablando com Rodrigo Rufino. Hoje com Roberto Alvarez. Tudo bom, Roberto? Tudo ótimo. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, a gente aqui tá dando sequência aos vídeos, né? Com nós, ursos, né? Somos aqui 2 tipos de ursos. E vamos aqui hoje conversar um pouquinho, hablar sobre a nossa história, sobre a nossa história de vida. Bom, Roberto, fala um pouco sobre você, sobre o seu trabalho. Gente, eu amei o trabalho dele, ele vai explicar aqui. Ele aromatiza comida, ele vai explicar melhor aqui. Eu achei fantástico. Então, meu nome é Roberto, como ele falou, né? Eu sou químico, né? De formação e trabalho desde o início da minha carreira com o desenvolvimento, né? Criação de sabores para alimentos. Né? Que legal. Todo tipo de alimento, né? Seja uma bala, um chiclete, um salgadinho, um macarrão instantâneo, enfim, bebidas em geral, enfim, esse tipo de coisa. Que legal. Olha, quem achou que já era o Breaking Bad, mas dá pra gente também fazer uma, já que você é químico, bom, né? A gente pode conversar sobre isso, né? Que legal. Bom, gente, na nossa conversa, né, a gente vai falar sobre diversos assuntos, mas sempre, principalmente sobre a nossa vivência, né? Principalmente sobre a vivência dele. Gente, eu vou falar a idade dele só no final do vídeo, mas eu quero que vocês já comentem aqui embaixo quantos anos você acha que tem o Roberto. Quem acertar vai receber na DM uma nudes, hein, uma louca? Só não falei de quem, se é dele ou minha. Bom, Roberto, eu percebo que na comunidade urso, né, muitos ursos, eles estão... Eu brinco que eu sou urso, né, há pouco mais de 10 anos, que eu recebi o raio do urso, que eu fiquei com barba, que eu fiquei nesse estilo. E eu tenho conhecido alguns casais, alguns outros ursos que tiveram uma vida heteronormativa antes de ser um urso gay. Pra você, como foi? Então, eu fui casado durante 5 anos, eu tenho um filho. E ele mora em Santa Catarina, eu já morei também em Santa Catarina, eu sou carioca e moro aqui em São Paulo já há 17 anos, depois de morar um tempo também em Santa Catarina. E era assim, a gente queria, na época, né, a gente vivia dentro do armário e queria ser normal, aquela coisa, né? Dito então, normal, né? Exatamente, né? Até que cai a tua ficha de que o normal é o que você é mesmo, não tem isso, né? Então eu tive um filho, como eu falei, fiquei casado há 5 anos, era um sonho que eu tinha realmente, eu queria ser pai e tudo mais, mas assim, o casamento não era compatível, né, com a minha realidade. Então eu me separei e, morando em Santa Catarina, eu ainda passei um tempo ainda, né, dentro do armário. E quando eu vim para São Paulo, essa terra maravilhosa, depois de algum tempo foi que eu comecei. Essa terra diversa, né? Diversa e tudo, né? E essa região aqui que a gente está, mais central também. Então, inclusive, eu estava brincando com você que é uma região tão diversa que até casais héteros a gente encontrou, é verdade. A gente descendo aqui a Augusta, a gente encontrou alguns casais héteros. Olha que coisa, espantoso, né? Espantoso. E aí aqui eu comecei muito timidamente a frequentar uma balada, né? As primeiras vezes que eu fui, você sabe que eu cheguei a ficar com dor aqui no pescoço, porque eu fiquei tão tenso, tão tenso. E depois eu fui, né? A gente vai normalizando e tudo, e hoje, né, é bem normal, mas a saída do armário, não sei, pra gente, né? Eu não vou falar que é a época, porque senão vou descobrir a idade dele, mas é uma época que não é atual, então ela é bem diferente do que nós vivemos hoje em dia, né? Do que dessas gays jovens vivem hoje em dia, não foi o que nós vivemos, né? Exatamente. Então, assim, pra gente foi uma saída bem mais... É uma saída bem mais difícil, né? Sim. Mais delicada, não dá pra sair assim, abrir a porta, né? Chutar e tudo mais. Não é bem assim. Mas hoje em dia, totalmente, né? Pra mim tá totalmente normalizado isso. Eu vivo a minha realidade, a minha verdade e tá tudo certo. Que legal, e seu filho, ele é filho, né? Filho. Ele encara bem essa sua realidade? Sim, a gente já conversou e tudo, e o que ele falou foi, pai, você não tem nada a ver com isso, você faz o que você quiser. Ele é casado com uma menina, né? Eu falei, mora em Santa Catarina, ficou lá. Legal. E minha família também, eu tive essa sorte, né? Minha mãe
no alto dos 80 anos dela, né, quando a gente conversou, ela falou assim, você tá feliz? Eu concordo. Para mim tá bom, tá tudo certo e tudo. Então, quer dizer, a minha família é pequena e todo mundo que eu comentei não se incomodou em absolutamente nada. Pelo menos nesse aspecto eu tive muita sorte, né? Agora, eu tive os mesmos percalços, né, de todo mundo, de todos nós, né? Sim. Não dá pra gente mensurar bem, porque muita coisa, por exemplo, que para mim pode ter sido muito difícil, de repente para você não foi, porque aquilo para você não era um problema, para mim de repente é. Então nunca dá para passar régua geral, né, de problemas, mas assim, olhando um aspecto e outro, todos nós temos aquela gama de problemas para resolver. Tem que apertar os parafusos lá numa terapia, eu faço terapia. Gente, terapia, toda quarta-feira eu tô com a minha dia, façam terapia. É muito importante. É muito necessário. Pra gente é muito necessário pra gente entender uma coisa básica, né? O que os outros pensam de nós, né? Não é a nossa realidade, não pode ser a nossa realidade. Né? A gente tem que começar a se desconectar disso. Falar é fácil. Não é, né? Porque, como eu falei, passei por todos esses problemas e hoje eu tenho um lugar de fala. Sim. Eu cheguei num ponto que eu finalmente consegui, mas olha, bastante terapia. Bastante terapia e tudo. Então hoje, né, eu sempre falo isso, sempre chega uma opinião, nunca chega um pix. Né? Então isso é importante. E os boletos continuam chegando no meu nome. Então, assim, você quer falar mal? Hoje em dia, eu realmente me desconectei muito disso. Eu já dizia a Melody, né? Falei bem, eu falei mal, mas falei de mim. Exatamente. E legal, a gente estava conversando que você tem um grupo, né, posso falar um grupo de acolhimento, de homens que estão se descobrindo, né, numa maioridade, seria essa explicação? Não, assim, são pais. São pais, perfeito. Que se descobrem não, se finalmente cai aquela ficha, como a gente fala, né? De que são gays, porque eu acho que todos nós, desde lá de trás, a gente sabe, né, gente? Não é? Todo mundo sabe, né? Então a gente esconde porque quer essa normalidade, como eu falei, né? E só que chega uma hora que a conta chega, pra mim eu sempre falo isso, a conta chega. E aí quando o cara olha em volta, ele tá lá com uma mulher, tem 5 filhos, enfim, e aí o cara se desespera. Então existe um grupo que eu participo, né? É o Homo Pater, né? Legal. Que é coordenado por uma psicóloga. Ela fez o doutorado dela, o trabalho do doutorado dela foi a formação desse grupo. O grupo esse ano faz 18 anos e nós sempre estamos recebendo, a gente faz reuniões quinzenais, uma online, porque tem pais de fora de São Paulo que também participam, inclusive fora do país, né? E tem uma nos outros 15 dias, na segunda quinzena, presencial para os pais que estão por aqui. E aí a gente tem reuniões temáticas ou reuniões de apoio mesmo, só os pais participam. As temáticas a gente pode levar visitas, tem gente que leva o namorado, tem gente que leva filho. Eu já levei meu filho, já levei minha irmã no grupo, nessas reuniões abertas. E a gente está sempre discutindo temas muito pertinentes, né, que afetam realmente a nossa vida. Então é acolhimento mesmo, não é grupinho de barzinho, não. A gente faz muita coisa junto, né, porque viramos amigos, mas é um grupo que é coordenado por uma psicóloga, ela tem um outro, é a Vera Mores, e ela tem um outro psicólogo que ajuda ela, o Edson Defende. Inclusive, se vocês quiserem alguma coisa, se vocês precisarem do contato e tudo, escreve aqui embaixo que eu vou ler e tudo, e posso passar para vocês o contato da Vera. Quem tiver precisando de ajuda, se souberem de alguém que está numa situação ruim, né, e está precisando realmente disso, tem que ser pai, né, gay, que possa estar colaborando. Desse suporte, né, compartilhando a sua história, a sua vivência. E é muito importante essas redes de acolhimento. Né? Exatamente. Porque... E eu faço um trabalho com ela individual também, né, para poder lidar com tudo isso. Né? Porque além de tudo é mais uma carga que a gente tem. Né? Como assim? Você é pai? Sim. Como não? Por que não? Né? Por que não, né? Então eu brinco que eu tive a fase que eu achava que eu era hétero, Aí quando começou a vir essa coisa toda, eu dizia para todo mundo que eu era bi, né? Não, eu entrava lá no aplicativo bissexual,
né? Não admitia. Hoje, como eu falei para o Rodolfo, eu já falei que é gay, sou o G lá do LGBT. Não tem jeito, não tem essa coisa toda. Mas aí assim, é todo um trabalho de cabeça e tudo mais, que você vai se aceitando cada vez mais. Ah, com certeza. E é muito importante, né, esses grupos, para que a pessoa consiga se encontrar, ela consiga ouvir outras histórias, ela consiga entender de que ela não é ali, né, a história dela pode ser única, mas que outras pessoas já passaram por isso e que ele pode passar bem, que ele pode viver bem com isso, porque é isso que a gente comentou no início, né, a individualidade de cada um. Né, cada pessoa ela passa por aquela situação de uma maneira. Então, existem pessoas que precisam muito. A gente vai deixar aqui embaixo, quem quiser, manda informação, manda DM, que a gente passa o contato, tá bom? E cada um tem o direito de viver. Exato. Cada um tem problemas diferentes. Então, quer dizer, não é um problema ser pai e se descobrir gay. Na verdade, é uma consequência, né? Então, a pessoa tem que procurar um caminho para se estabilizar a própria cabeça, né? E resolver, né, a sua vida. Não é para julgar, é para realmente trazer para junto, né, da comunidade e tudo mais. Né? Que legal. Você vê a comunidade de ursos, né, eu percebo que assim, existem alguns padrões que eu tenho percebido, né, é só uma perspectiva, não é uma certeza, mas que assim, primeiro, a grande maioria de ursos, relações abertas, não monogâmicos, né, e essa comunidade, ela é feita de pessoas mais velhas, como nós, né, os 40 mais gostosos, é feito dessa galera, né. Como você sente, assim, aproveitando que esse ano a parada ela tá falando sobre o etarismo, né? Como você sente esse etarismo dentro da comunidade de ursos? Para começar, a comunidade de ursos está seguindo esse caminho da sigla, né? Que antigamente era GLS, depois passou a ser LGBT, agora é LGBT, um monte de coisa, né? E a comunidade de urso hoje já tem aquela... Hoje eu peguei um manual, assim, tem... lontra, não sei o que. Aguardem, eu estarei fazendo um vídeo sobre isso, sobre os tipos de urso. Aguardem que terá aqui no meu canal. Então, aí você fala, mas precisa disso? Porque assim, senão o STUB não tem fala, local de fala, porque não está assim, então tem que ter uma divisão. Eu sou muito aberto com isso, já a gente comentou, que assim, eu sou urso, né? Aí chega um cara que não tem nada de urso, ele fala pra mim, mas eu sou urso. E eu penso comigo, né? Não, você é um admirador, né? Mas não é um urso. Só que assim, quem sou eu para falar pro cara que ele não é urso? Ele quer ser urso? Vá ser urso, vá pra festa de urso, vai aproveitar, entendeu? Então eu sou muito aberto em relação a isso. E eu acho que a idade na comunidade ursina é melhor aceita. Concordo. Entendeu? Do que... Da comunidade de padrões, ele não quer falar padrões, mas eu vou falar, comunidade de padrões. Padrão, né? Padrão dito aí pela sociedade, né? Esse padrão que as pessoas idealizam aí do Xvideos, entendeu? Que só existe no Xvideo, né? Enfim. E outro dia me falaram isso, mas então, existe o padrão de urso também, não conta? Existe, somos um padrão, não estou criticando, eu estou falando de outro padrão. Não disse que não tem padrão de urso, ninguém está dizendo aqui, existe um padrão. O urso, ele normalmente é barbudo, ele é fofinho, ele é peludo, então temos um padrão também. Temos um padrão também. Então... A gente só não tem uma discriminação, acho que essa, que é uma coisa que nós, ursos, ou posso dizer por mim, já sofri em alguns momentos. E isso acontece, infelizmente. Sim, acontece sim. E agora, tem festa, por exemplo, que eu vou uma vez só, duas, tem festa que eu fui 3 vezes e eu não me identifiquei de forma alguma. São seletivos, sabe, eles realmente separam. Pra mim isso não vai. Quem souber diz aqui embaixo, mas você bem sabe quem a gente está falando. A gente não vai dar nome aos dois, mas vocês sabem. Não vou falar das que fecharam, que teve uma que fechou, que pra mim, assim, eu nunca nem fui, porque assim, realmente não era a minha praia, mas isso era muito conhecido, né? E, enfim, eu vou em festa, não sei se eu posso falar. Claro, pode falar. Eu vou muito na All-Sound, e a All-Sound, pra mim, na minha opinião, que não é, eu sei que não é muito... Que não é a minha opinião. Né? Mas eu acho bem eclético, assim, eu vou lá e eu tenho amigos que não são ursos, que vão lá, se divertem, aproveitam, conhecem gente. Eu tenho um amigo aliás, 2 amigos, inclusive desse grupo de pais, estão namorando pessoas que eles conheceram na All-Sound, não são ursos, né? Então, quer dizer, eu acho muito eclético, né?
E além de eu achar também que não tem tanta, não pesada a coisa das drogas, como tem algumas outras aí que você vê uma coisa muito pesada. Não estou dizendo que não tenha, mas assim, não é assim uma coisa tão agressiva, tão visualmente agressiva. Infelizmente é um problema da noite paulistana, né? Exatamente. Qualquer balada, infelizmente. Então, volto a dizer, não tem não. Né? Sim. Mas enfim, então eu acho que, como todos, como padrão das baladas que fecharam, tinham a discriminação deles, nós temos a nossa discriminação, mas como eu falei, eu sinto mais leve a coisa da idade no nosso grupo. Sim. Né? Então o pessoal vai mais, né, para... Não tem esse problema, né, na realidade, não é uma questão, acho que é a questão da idade para os outros, né? Eu percebo isso. Né? É uma questão menor. Sim. É uma questão menor. Tá? Isso é muito legal, porque, gente, não tem, né, gosto da pessoa, enfim, não há, não tem porquê. Se você não curte ou não curtiu, acho que tudo é respeitado, né? Mas assim, não pode, sei lá, às vezes realmente assim, as pessoas fazerem piadas ou fazerem coisas, isso é ruim, né? O gosto é o de cada um, porém o respeito também é importante para cada um, né? Inclusive, como comentário, né, uma coisa que eu vivi é que, para mim, por exemplo, se eu fosse em algum lugar e eu fosse rejeitado, se alguém se interessasse, ei, tudo bem, a pessoa, tudo bem, virar as costas e sair, nossa, eu ficava muito mal. Aí eu comecei a trabalhar isso, e uma coisa que me bateu muito de frente foi: eu aceito todo mundo. Exato, é importante. Todo mundo que entra na minha vida, ou eu também seleciono, esse sim, esse aqui não me interessa, mas assim, visualmente não me atrai, ou até um papo não me atrai. Então por que eu tenho o direito de não aceitar alguém, de não interagir com alguém, e os outros não têm esse direito, né? De olhar para mim, não quero, não é a minha praia, entendeu? Então quando você começa a entender um pouco essa dinâmica, fica muito mais fácil, né, para você lidar com isso, com essas diferenças e tudo mais, né? Então foi um aprendizado bem grande, inclusive. Então hoje, de boa, eu chego, tudo bem, a pessoa vai embora, tá ok. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Gente, e como o meu público ele é sedento, ele vai querer saber como tá o coração do Roberto. Estou solteiro. Está solteiro, está aberto, qual a sua relação o que você pensa da monogamia? É uma pergunta bem... Então, eu já fui extremamente fechado com isso, né? E a tua vivência com outros casais e tudo mais vai mostrando para você que existem opções, né? Eu ainda hoje, por exemplo, eu digo para você, para um casal sair, deveria começar com a monogamia. Para sair disso, tem que ter uma estabilidade na relação. Sim, para daí pensar em outras coisas. Então, sei lá, algum tempo, sei lá, 2 anos, enfim, né? Seja para você ter uma confiança suficiente no teu parceiro, para você poder pensar em alguma coisa assim. Ou talvez não pensar. Eu conheço casais que estão juntos há 30 anos e não fazem, não são monogâmicos, né? E não veem necessidade. Outros veem essa necessidade e vão, mas aí já confiam tanto nos parceiros, né? Sim. Que a coisa rola bem. Naturalmente. Né? Então eu acho isso muito bacana. E ter essa maturidade de falar sobre isso, né? Já com o parceiro no início, porque aí acontece aquela coisa assim, eu queria, mas se eu falar para ele, ele é monogâmico e não vai querer, e faz escondido, né? Então eu acho que tem que ter essa abertura logo no início, mas assim, eu acho que o legal é você fortalecer a relação, você conhecer a pessoa, você realmente formar aquele par, né? Para depois você pensar em se vai continuar ou não sendo monogâmico. Então eu abri muito minha cabeça com relação a isso. Tá? Então, gente, ele começa monogâmico, aí depois, depende do que rolar pelo meio do caminho, exatamente, aí ele pensa o que vai rolar. Pensa o que vai rolar. Né? E uma coisa que também é importante falar, eu estou solteiro já tem um tempinho, né, desde um pouquinho antes da pandemia, e alguns perigos acontecem, né? Porque aí vem uma coisa chamada solitude. Sim. Tem a solidão e tem a solitude. A solidão é aquela coisa que você quer escapar, né? Quer arranjar alguém. Tudo. A solitude é aquele conforto que você descobre estando sozinho. Eu sei bem. Então, e aí, rapaz, isso é uma armadilha. Porque aí você começa
a catraca até enferruja, né? Então, para alguém passar ali, você fica, não, mas espera aí, será que eu vou continuar tendo isso? Porque você tem que ter perdas e ganhos quando você inicia um relacionamento. Você tem que ver como a pessoa é, você tem que ceder em algumas coisas, a pessoa tem que ceder em outras, para você ir chegando num... Relacionamento é isso, né? Você ceder, né? Essa palavra, exato. Então, aí você começa assim, puxa, será que eu vou querer essas perdas na minha vida? Eu estou tão confortável, está tão bom, né? Eu saio com um aqui, saio com outro ali, sem muito, faço amizade, tenho muitas amizades, né? Então estou sempre acompanhado com amigos e tudo. Será, né? O sexo está ali também, né? Não tem essa coisa de perder alguma coisa, né? Então você entra numa armadilha. Cuidado com a solitude, porque ela pode ser traiçoeira. É verdade. Esse é um assunto bem... Daria um outro vídeo pra gente falar sobre solitude, solidão. E isso está muito presente, né? Principalmente na nossa letra, né? Exatamente. Entre nós gays, isso é uma coisa que permeia, né? E é muito importante a gente saber diferenciar isso. Mas é isso, né? Quem tiver, ó, a DM tá aberta, pergunte mais. Eu não vou perguntar alguma coisa que vocês querem saber, mas eu não vou perguntar porque eu acho muito discreto. Mas é isso, depois perguntem diretamente pra ele. Bom, Roberto, que legal, foi muito bom o nosso bate-papo. Foi muito legal a gente ter essa troca. Foi muito bom, obrigado por ter aceito, viu? Eu vou fazer mais bate-papos assim, de vivências, de ursos, e vocês tiverem ideias, quiserem fazer mais perguntas, a gente marca aí um segundo vídeo pra gente conversar mais sobre outros assuntos, discutir sobre a nossa comunidade e trazer a importância que é, né, ser um gay 40+, com a cabeça bem resolvida, com a terapia em dia, que isso é muito importante. E eu costumo dizer assim, que nós não estamos velhos, nós estamos jovens há mais tempo. Exatamente, gente. E aproveitando, olha só, a camiseta que ele está usando hoje, gente. Essa camiseta ela é feita pela Camisa de Urso, que é um apoiador aqui do canal. O Instagram deles é Camisetas de Urso, tudo junto. Exatamente. Tá? Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo e eles personalizam ela conforme você quiser. Essa daqui, por exemplo, ela é química. Olha só que legal. Fez todo um processo aqui de química e um ursinho com cara de bravo e que lembra ele um pouco. Ele faz também você com desenho, você joga lá naquela coisa do Ghibli, né? Você fazer o teu desenho e tal, você manda lá pra ele faz a tua camiseta. Eu fiz uma linha, eu trabalhei uma linha com ele que eu vou usar agora no feriado da parada. Eu também tenho a minha linha, eu já divulguei, vão lá fazer o pedido. A gente vai deixar os links aqui embaixo. E é muito legal, e ele veio até com acessório de urso, olha gente, ele é muito urso. Exatamente. É isso, assim, somos ursos raízes. Bom, e aqui ficamos a resposta da pergunta inicial, né? Pois é, quem adivinhou a idade dele? Vai lá, me conta. Qual a sua idade, Roberto? Qual a minha idade? Eu tenho 61 anos. Gente, 61 anos. Me conta, eu nem vou falar a minha idade, porque olha, realmente eu tô em choque. Eu não sei o que ele andou, sabe, tomando, o que ele andou comendo, mas eu vou pesquisar aqui, vou conversar com ele, que química que ele fez, porque, gente, eu tô em choque. Olha, 61 anos, é isso. E a pessoa vem falar que não gosta de ideia, por favor, gente, respeita a nossa história. Mas eu tenho alguns, se dá tempo, eu conto aqui umas pequenas historinhas aqui de coisas que já aconteceram comigo, de eu estar conversando com pessoas na internet, Instagram, caras mais novos, e conversarmos, e aí a pessoa em um determinado momento, quando eu falo, eu tenho um filho, né, tal, mas quantos anos você tem? Aí quando eu falo, já aconteceu, um rapaz mandou uma mensagem pra mim, bem desaforada, falando assim, se isso aí é verdade, né, você deveria parar de usar tanto filtro, porque você induz a pessoa ao erro, né, você está enganando as pessoas, e me bloqueou. Inclusive, assim, o que eu faço? Eu procuro, quando eu vou encontrar com alguém, então eu procuro não falar sobre a idade, deixar para falar pessoalmente, que a pessoa vê, né, que não é filtro, né, cuidado e tudo. Por quê? Porque eu passei por tanta coisa na minha vida, como todos nós, né, sendo LGBT e tudo, o armário não me protegeu tanto assim, né, na minha juventude, na minha adolescência, então que hoje, uma maneira que eu tenho
cuidar de mim. E então eu gosto muito de cuidar de mim, né? De fazer lá um skincare, de estar bem comigo. Então eu acho que isso é uma coisa que me faz muito bem, tá? Cuidar, eu ver que eu estou cuidando de mim. Então isso é o resultado, né? Tá aqui, jovem há mais tempo. Gente, e não tem filtro, viu? Naturalmente, muito bonito, muito gostoso, e é isso. Quem perdeu, perdeu. Gente, mais uma vez, obrigado, Roberto. Obrigado, fabulosos. Kisses fabulosos, e nunca se esqueçam, não sejam menos que fabulosos. E peçam pra eu voltar. Vamos pedir segunda parte? Vamos pedir segunda parte. Na segunda parte vai estar só de sunga no vídeo, vamos lá.